Por isso, pessoal, não é a luta de Israel contra o povo palestino. O povo palestino, ele é um povo relativamente grande, distribuído entre vários países. Tem palestinos vivendo na Síria, no Líbano, na Jordânia, na faixa de Gaza, na Cisjordânia. O problema é o Hamas, que é esse grupo que controla a faixa de Gaza e que busca a destruição do Estado de Israel. Para fechar aqui também, Aline, que eu não quero que essa live fique muito grande, você está cansada aí, você tem que dar atenção para o seu filho. Eu só vou fazer uns 2 ou 3 comentários aqui, encerro e te dou a palavra final também. Em primeiro lugar, eu estou acompanhando aqui alguns comentários e a internet tem louco de toda maneira. Tem alguns aqui que são completamente imbecis, perdoem minha sinceridade aqui, não sabem nada com nada, tem outros que não estão percebendo que eu estou falando com uma mulher grávida, que está para ganhar bebê daqui a 2 meses, talvez, que está com outro, um mês, está de 8 meses, tá de 8 meses, com um filhinho dormindo num quarto, ela fazendo live para explicar para vocês aqui na internet, e o marido lutando para garantir a segurança dela e do bebê dela. E aí vem uns nerdzinhos de internet aí, que só ficam fazendo pesquisa em Wikipedia, ou escutando o que um fala e o que outro fala, e falando bobagem por aí. Tá bom? Então, assim, ajudem também a eliminar esse pessoal aí, manda eles calarem a boca, os comentários. Em momento algum aqui, o pessoal está puxando sardinha só para o lado de Israel. A própria Aline, que é brasileira e israelense, admitiu aqui 2 coisas importantes. Somos favoráveis à criação do Estado de Israel. Letra A, Israel também erra, dos palestinos, corrigindo. Israel também erra. Há vítimas dos 2 lados. Isso aqui foi dito a exaustão, mas há pessoas que são analfabetos funcionais ou insistem em não entender. O ponto é que nós temos crianças sendo mortas, e eu fico muito chateado, Aline, quando grupos com instrumentos ilícitos se valem de causas lícitas. Eu vou dar exemplo. Os negros foram muito segregados. Aí alguns negros, em nome da segregação dos negros, querem agora segregar os brancos. Querem ir lá e acabar com branco, e branco é tudo ridículo, vamos acabar com os brancos, vamos tirar os brancos do poder. A história está repleta de exemplos que, quando a minoria oprimida se vale de instrumentos violentos para poder dominar, quando eles dominam, eles se tornam ditadores tais quais. E isso não é ideia minha, é de Paulo Freire, um autor que muita gente aí que bate palmo para as causas minoritárias, bate palmo para Paulo Freire. Paulo Freire, leia lá, Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire diz que todo oprimido tende a se tornar um opressor quando assume o poder. E na história, todos os grupos que tiveram opressão e que usaram de violência para reivindicar o seu direito, não deu em nada. Olha a Revolução Francesa. Olha o Saddam Hussein. Você pensa que os grandes ditadores da história nasceram como? Eram pessoas que foram vitimadas e que, ao assumir o poder, queriam vingança. Saddam Hussein, Gaddafi, Mao Tse-tung, Lenin. Pega a biografia desses grandes ditadores, o próprio Adolf Hitler, são pessoas que sofreram na infância por fazerem parte de uma minoria, pegaram aquele ódio, escancararam aquele ódio, usaram seu poder de influência e liderança para convencer aos sofredores que eles seriam a figura messiânica que os tiraria dali, e assim que eles assumiram o poder, se tornaram piores do que aqueles que eles denunciaram, e começaram a oprimir o próprio grupo ao qual eles inicialmente diziam defender. Vou dar um exemplo do Saddam Hussein. Quando o Saddam Hussein assume o poder, havia uma briga no Iraque entre xiitas e sunitas. Lembrando que o Irã é xiita, e o Irã oprimia muitos iraquianos. O Saddam Hussein começou a dar voz a isso aí, dar voz às minorias, subiu um discurso que, em termos éticos, corretíssimo. Mas quando o Saddam Hussein assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez foi mandar matar no parlamento todos os deputados que eram xiitas ou que eram do partido de oposição. E depois ele se tornou um ditador no Iraque. Então, o que líderes como o Hamas estão fazendo é o seguinte: estão se valendo de uma causa nobre, porque aqui eu tenho que fazer a admissão para essa live ficar coerente. Infelizmente foi o mapa que eu esqueci de colocar, mas só para vocês terem uma noção, existe um problema dos ultra-religiosos, de alguns grupos fanáticos de israelenses, que, assim como a Aline falou dos palestinos, esse grupo de israelenses fanáticos,
Eles também não querem um país livre de Israel, eles querem a morte dos opositores. São pessoas que às vezes invadem território palestino, são o mesmo grupo que pratica intolerância contra cristãos, tá bom? É o mesmo grupo que incentiva cuspir quando passa uma procissão de cristãos da Cidade Velha de Jerusalém. É o mesmo grupo que tem casos aí na internet. Israel pune essas pessoas, de pessoas que também praticam terrorismo contra os palestinos. E vão ocupando terras que, pela negociação, já deveriam ser dos palestinos, diminuindo também o território palestino. Existem, sim, esses erros, essas ocupações de assentamentos irregulares. Isso existe. Ninguém está negando isso. O problema é agora, com base nisso aí, justificar um grupo que vem ameaçar a vida do esposo de alguém que está de 8 meses de gravidez, que não está expulsando nenhum palestino da casa dele, não está fazendo nada contra eles, não está ali. Agora vem esse grupo para ameaçar a liberdade de uma criança que nem nasceu ainda, e que não tem nada a ver com isso. É contra isso que nós estamos aqui lutando. Ninguém está falando assim, Israel é o mocinho, Palestina é o bandido, de maneira nenhuma. Eu acabei de citar aqui o Yasser Arafat, que jamais subscreveria isso. Aliás, diga-se de passagem, para vocês verem que nós somos claros também em ver o erro de Israel, quem matou Yitzhak Rabin, que queria a paz, não foi um palestino, foi um israelense fanático. Ou seja, exatamente, o próprio Israel teve um primeiro-ministro assassinado por um israelense fanático que não queria a paz. Então, nós não podemos demonizar agora o grupo palestinos versus israelenses. Não. É Israel se defendendo de um ataque de pessoas que estão fazendo isso. Apenas para deixar claro aqui o ponto de vista técnico, a ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Em muitos países, é triste isso, oficialmente a ONU não reconhece, em muitos países, inclusive o Brasil, não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Só que, eu só vou colocar um detalhe aqui para vocês pensarem, isso é uma questão de nomenclatura oficial e realidade. Às vezes, entre a nomenclatura oficial e a realidade, existe uma distância, um hiato. Porque muitos países, como a Rússia, por exemplo, que legitimam o Hamas, não aceitariam alguém com a postura do Hamas desafiando o Putin. A China, que reconhece o Hamas como um partido legítimo, não aceitaria uma oposição como a do Hamas desafiando o Partido Comunista Chinês. Então é fácil eu falar bem de um partido quando ele não está se opondo ao meu governo, mas uma pessoa com a mesma postura política do Hamas nesses países que eu citei aqui, ou mesmo no Brasil, já estaria sendo, se alguém tivesse a postura do Hamas contra o governo brasileiro, com certeza o Supremo já estava aí empreitando o mandato, alguma coisa assim. Então nós devemos tomar cuidado também em apenas falar assim, não é porque não foi oficializado. Eles podem não ser, mas essa prática de atacar mulheres, crianças, uma senhora idosa com demência, se eu não posso chamar isso de terrorismo, então me ensinem qual a palavra que eu qualifico, porque talvez eu não conheço bastante a língua portuguesa. Tá certo? Devemos dar nome aos bois, sim. Isso foi algo que nós devemos levantar contra. Repito, Israel cometeu seus erros. Temos também que denunciar quando fanáticos de Israel oprimem palestinos, que há casos, sim, de opressão. Devemos denunciar, como eu falei, quando um fanático de Israel mata o primeiro-ministro porque não quer a paz. Devemos denunciar quando fanáticos de Israel cospem diante de cristãos passando da Cidade Velha. Eu fiz isso no meu Instagram. Então, nós não somos cegos em relação aos erros. O que eu não posso é, de maneira nenhuma, achar qualquer justificativa, por mínima que seja, para as atrocidades que foram feitas contra civis, incluindo mulheres, crianças, pessoas com um rosto. É isso que nós devemos deixar bem claro aqui. Não podemos apoiar isto, nem por discurso, nem por outra forma. Devemos nos unir em oração, jejum, pedido de Deus e denúncia, sim, sem ficar muito preocupado com o politicamente correto, porque é hora, irmãos, de darmos nome aos bois ao que está acontecendo. E orar pela paz de Israel, para que isso não perdure, porque são vidas. E dos dois lados, porque se a retaliação for pesada, também haverá inocentes sendo mortos do lado palestino. E ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Assim como eu amo a Aline, amo a família dela, eu também amo
amigos, famílias palestinas, a outras grávidas também na faixa de Gaza, temendo um bombardeio em retaliação nesse momento, ordenado pelo primeiro-ministro. Dos dois lados, há pessoas fragilizadas com medo do que essa estupidez pode causar com pessoas que não têm nada a ver com o conflito. Sim, eu quero terminar a live falando uma última coisa para vocês, pessoal. Nada nunca pode justificar ataque a civis de nenhum dos dois lados. E o que a gente viu ontem, que a gente está falando de centenas de civis mortos, mais de uma centena de sequestrados, crianças sendo torturadas, mulheres sendo abusadas, não existe justificativa nenhuma para isso, jamais. Eu quero convidar todos vocês a orarem pela paz de Israel, pela paz também do povo palestino. E lembrar, pela última vez, quem quer o bem do povo palestino tem que ser contra o Hamas. Hoje em dia, quem causa a maior parte do sofrimento da população de Gaza é o Hamas, que não permite eles terem uma vida digna, que não permite eles a terem sua própria vida, e não permite eles terem sua liberdade de religião, aqueles que não são muçulmanos sunitas. Então, vamos apoiar Israel, vamos apoiar os palestinos inocentes, e vamos ser claramente contra o terrorismo, que no momento, o maior terrorismo contra a população de Israel e também a população palestina é o grupo terrorista Hamas. Eu quero agradecer ao Rodrigo Silva por ter participado hoje com a gente, por ter nos passado tantas informações históricas, convidar a se inscrever no canal dele, quem está assistindo no meu e não conhece, Rodrigo Silva Arqueologia. Acompanhem, tem muita informação muito legal sobre Israel. Graças a Deus, normalmente não são esses os nossos assuntos. A gente gosta de mostrar a história, a arqueologia, o lado lindo de Israel. O Rodrigo também viaja por outros países aqui da região. Então, eu quero convidar vocês a acompanharem ele e agradecer a todo mundo que assistiu. Obrigado. Eu também quero agradecer, Aline, e acho interessante que eu perdi aqui, a gente não deve dar muita atenção para a hater, mas alguém escreveu assim, Aline, tira esse apoiador de terrorista daí. Quer dizer, depois de tudo que eu falei, denunciando, ainda me chamar de apoiador de terrorista e pedir para você me tirar, você vê o nível das pessoas. E eu termino, por que eu citei esse hater sem citar o nome dele, que eu não vou dar crédito? Sabe por quê? Sabe qual a diferença entre os que estão matando mulheres e crianças lá e talvez muitos que estão assistindo aí? Nenhuma. Eles são humanos, como nós. O problema é que eles deram voz àquele lado humano da crueldade. E não pense que você é tão bom acima do bem e do mal que você não pode cometer esse erro. Ore a Deus para que você mesmo não seja, dentro do seu mundo, alguém também que está segregando, matando, dificultando. Na época que Jesus de Nazaré esteve aqui, ele foi alguém que, para os cristãos, é o Messias, para os judeus, para muitos judeus, é um grande mestre. Jesus também tinha muitos ali que estavam querendo lutar contra Roma praticando terrorismo, na época de Jesus. E Jesus falou o seguinte, olha, se o teu inimigo te obrigar a andar uma milha, anda 2. Ama o teu inimigo, ore por ele. Parecia pacífico demais, mas o movimento está aí até hoje. Então não é por violência, tá bom? O direito de defender, isso aqui eu acho que está consubstanciado, ninguém está questionando isso. Mas a violência contra civis, mulheres e crianças, ela não se sustenta. Tá bem? Vamos dar voz ao pleito de paz. Aline, você está sempre nas nossas orações. Além das orações, conte com a nossa solidariedade. Pessoal, a Aline é uma grande parceira que nós temos e ela é uma representante de outras várias pessoas que estão sendo vitimadas. Oremos por aqueles que estão com um parente agora na mão dos sequestradores lá sem ter notícia. Tá certo? E não permitamos que o ódio consiga apoiadores através do nosso comportamento. Eu termino com essas palavras. Não permita que o ódio consiga apoiadores através do seu testemunho e do seu comportamento. Sejamos agentes da paz. Shalom, Aline. Shalom para todos vocês. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de todos. Um abraço. Um abraço, pessoal.